Graça e paz a todos, igreja. Em Efésios 2:8 diz: pois pela graça de Deus vos são salvos por meio da fé. E é essa fé que nos mantém aqui em pé. E é essa fé que nos ajudou até hoje e que continua nos ajudando. Amém? Eu convido a você agora a erguer a sua voz de todo o coração e entregar o seu melhor a Deus. Entregue seu louvor a Deus nesse momento, porque Ele é santo, poderoso. Amém? Aleluias. Louvemos ao Senhor. Aleluias. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Diga: seguirei seus caminhos, te amarei para sempre. Cantemos. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Numa só fé, num só amor. Tu és santo, poderoso, tu és digno de todo louvor. Declare assim: seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu danço, me prostro diante de ti. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e louvo diante de ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Aleluias. Glória ao teu nome para todo sempre. Aleluias. E é nessa fé e nessa confiança que nos colocamos, ó Pai, diante de ti. Carrega-nos em seus braços, ó Pai. Queremos ser, ó Pai, como criança. Queremos ser, ó Pai, inocentes, ó Pai, para o mal, e excelentes, ó Pai, para o seu bem. Guia-nos, ó Pai, segura em nossa mão. Confiamos em ti. Aleluias. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência E acreditar em ti. e acreditar em ti. Diga assim: Mas às vezes sou levado é verdade, pela
posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Abraça-me. Só em seus braços nos sentimos seguros, ó Pai. Abraça-me, Senhor, com seus braços de amor. Abraça-me. Abraça-me. Abraça-me com seus braços de amor. Vamos repetir mais uma vez. Abraça-me. Diga. Abraça-me. Só você e Deus. Abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me. Eis aqui, meu Pai, a sua igreja. Abraça-me. Abraça-me com seus braços de amor. Aleluia. A ti toda a honra, a ti toda a glória, ó Pai. Aleluia, Pai. Que cada vez mais, ó Pai, a sua glória, Pai, prevaleça em nossa vida. Aleluia. Igreja, nesse momento, eu quero lembrar você do dízimo e das ofertas. Devido às circunstâncias, devido à pandemia, nós estamos fazendo essa entrega diferente. Você pode estar procurando a nossa tesoureira, ou até mesmo depositando na conta da igreja, comunicando as tesoureiras e fazendo esse depósito. Amém? E nesse espírito de adoração, aleluia, glória ao teu nome, ó Pai querido. Não pare de adorar, não pare de exaltar no nome dele. Aleluia. Ó Pai, oferecemos, ó Pai, a ti, ó Pai, o nosso melhor. Oferecemos a ti, ó Pai, tudo, ó Pai, que temos, ó Pai, tudo que somos, ó Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar. Esperança viva. Você crê nessa palavra? Canta comigo. Tua presença, Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz.
Chama Ele para o seu lar. Chama Ele para morar dentro da sua vida. Deixa Ele ocupar todos os cômodos, todos os espaços. Oh, aleluia. Venha, Pai, toma o seu lugar em nossas vidas. Espírito Santo, és bem-vindo em meio de nós. ó Pai, te bendizemos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Fala conosco, ó Pai. Fala conosco, ó Pai. Queremos ouvir a tua voz. Queremos aprender mais de ti, ó Pai. Sim, ó Pai. Queremos, ó Pai, absorver, ó Pai,
nosso pastor Samuel. Graças e paz a todos, irmãos, a todas as irmãs, a você, nosso amigo, amiga que está acompanhando este culto online. E é um momento muito importante para nós, o momento do culto, o momento de louvar ao Senhor, de adorar o seu santo nome, de entregar a Ele o nosso melhor, como acabamos de fazer, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Isso mostra gratidão da nossa parte para com Deus, quando nós nos deslocamos ao templo para entoar hinos, cânticos de louvores a Deus. Mostra gratidão quando nós observamos os seus ensinos, a sua palavra, observamos tudo que Ele nos ensina e praticamos. E é bem verdade que nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores, mas nós precisamos, meus queridos irmãos, ler a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos compreender o que Deus está nos ensinando, porque Ele é o nosso Pai e Ele nos corrige, Ele nos ama, Ele nos exorta. E a própria palavra de Deus diz que toda a palavra ela é útil para o ensino. Nós temos a palavra como a nossa única regra de fé e prática. E não tem como nós excluirmos partes da Bíblia. Não tem como nós observarmos alguns textos e tomar como verdade para a nossa vida, como verdade prática, e outros simplesmente nós desprezarmos. Não existe essa possibilidade. Ou nós observamos o todo, ou nada. Ou nós aceitamos Cristo por completo como Senhor da minha vida e deixo Ele dominar todas as áreas da minha vida, ou eu simplesmente fecho as portas para Cristo. A palavra de Deus diz que o seguinte texto: eis que eu estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei e cearei com Ele. Jesus Cristo, Ele tem sido o Senhor e Salvador da sua vida de fato. Jesus Cristo, Ele tem sido guia para a sua vida. Meus queridos, nós precisamos observar o todo, e nós estamos observando e aprendendo com o livro de Malaquias, com a profecia de Malaquias para o povo de Deus. E nós vamos continuar hoje, e já convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3 de Malaquias. Nós vamos ler dos versos 6 ao 12. No domingo que antecedeu, nós estudamos, meditamos capítulo 3, do 1. Na verdade, nós pegamos do capítulo 2, verso 17, entramos no capítulo 3, do 1 até o 5, até o 5, e hoje nós vamos do 6 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não o guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos.
se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Pai querido, mais uma vez falamos com o Senhor, ó Pai, e peço a Tua sabedoria para tratar deste assunto, ó Pai, que é tão delicado, tão importante, ó Pai, para as nossas vidas como Teus filhos, ó Pai. Este assunto, ó Pai querido, que tem sido, ó Pai, distorcido por muitos, ó Pai querido, mal compreendido por muitos, ó Pai. Alguns, ó Pai querido, deixaram dessa prática, ó Pai querido, porque aprenderam, ó Pai, falsos ensinos. Outros, ó Pai querido, também enganados, se dispõem, ó Pai querido, de todos os seus bens, ó Pai querido, onde falsos pastores ficam ricos, milionários, ó Pai querido, e o Teu povo perecendo, ó Pai. Pai querido, me ajude, ó Pai, neste momento, a transmitir com fidelidade a Tua palavra, com clareza, ó Pai querido, de forma, ó Pai, que não fique nenhuma dúvida, ó Pai, não reste nenhuma dúvida em nossos corações, ó Pai querido. Pai querido, guia os meus lábios, ó Pai, neste momento, que tudo que sair da minha boca venha diretamente do Teu trono, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, é bem verdade que quando nós falamos de dinheiro, quando nós tocamos principalmente no nosso bolso, quando algum assunto toca no nosso bolso, nós ficamos com dificuldades. Ninguém quer que mexa no bolso, é verdade ou não é? Eu não sei quanto que o Alessio ganha, nem quanto nenhum irmão aqui ganha, mas digamos que o Alessio ganha uns 25 mil por mês, mais ou menos, né? Amém? O Alessio recebe. Eu vou chegar no Alessio e falar assim: Alessio, é o seguinte, você recebe 25 mil, mas você vive aí com R$1.000 e me dá os 24 mil. Difícil, né? Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, todo mundo já tem uma opinião formada. E dificilmente nós queremos ceder quanto à nossa opinião pessoal. Alguns acreditam que é um ato de fé, outros acreditam que é obrigação, porque está na lei de Moisés. Outros acreditam que está devolvendo a Deus aquilo que Deus deu. Outros dizem que está pagando o dízimo, como se nós pudéssemos pagar algo para Deus. Quem pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida foi Jesus Cristo lá na cruz. Ele sim nos comprou. E a partir do momento que Ele nos comprou, nós somos seu povo. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E automaticamente, nada que temos na verdade é nosso, nem mesmo a nossa vida. Tudo é de Deus. Tudo é dele. Então nós nos tornamos apenas mordomos daquilo que está sob os nossos cuidados, daquilo que nós, entre aspas, conquistamos com o suor do nosso trabalho. Porque o trabalho que nós falamos que é nosso trabalho, eu ganhei com o meu suor, foi Deus que abriu a porta, foi Ele quem me deu, foi Ele quem capacitou, foi Ele quem permitiu que nós estudássemos e que trabalhássemos nas áreas que nós trabalhamos. E hoje, meus queridos, há uma enxurrada de comentários tendenciosos e distorcidos circulando as redes sociais, atacando a doutrina dos dízimos. Acusam os pastores que ensinam essa doutrina de infiéis e aproveitadores. Acusam as igrejas que recebem os dízimos de explorar o povo. Outros, de uma forma assim muito jeitosa, muito delicada, tentam descaracterizar o dízimo, afirmando que essa prática não tem amparo no Novo Testamento. Tentam limitar o dízimo apenas ao Velho Testamento, afirmando que ele é da lei e não vigente no tempo da graça. Mas nós aprendemos que toda a Escritura
ela é útil para nos ensinar. E eu confesso aos irmãos que eu, como pastor, e a nossa igreja, ela tem dificuldade de falar sobre dízimos e oferta. Eu, como pastor, tenho dificuldade para falar sobre dízimos e ofertas por causa da distorção que existe hoje no mundo todo. E de forma nenhuma, meus queridos, nós subscrevemos os muitos desvios de igrejas que elaboram em erro ao criarem mecanismos místicos para arrecadar dinheiro, vendendo água ungida, água fluidificada, rosas ungidas, toalha suada, tijolo espiritual, colher de pedreiro, e por aí vai. Tem uma infinidade, areia do deserto, enfim, as pessoas inventam diversas formas de arrecadar dinheiro, e o Senhor não precisa disso, a igreja do Senhor não precisa disso. Nós precisamos tão somente observar a palavra de Deus, crer nos seus ensinos e praticar conforme as Escrituras nos ensinam. Essas práticas de hoje em dia, meus irmãos, são práticas pagãs, são práticas que não têm absolutamente nada a ver com o ensino bíblico, que não tem nada a ver com a mordomia dos bens. E meus queridos, mas o fato de haver distorções em relação ou no tocante aos dízimos e às ofertas, praticado por algumas igrejas ditas cristãs, ensinado por falsos pastores, isso não me dá o direito de simplesmente não ensinar a igreja, ou da igreja afrouxar as mãos em relação a isso, porque se assim eu fizer, eu estarei impedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida, eu estarei impedindo que você cumpra uma das práticas cristãs. E para isso, meus irmãos, nós precisamos entender algo. Para aqueles que afirmam que o dízimo era só na lei de Moisés, era uma prática apenas para a lei, para os levitas, e que de fato está registrado nas Escrituras, quando Moisés fez a lei, ele cria ali um artigo falando apenas sobre dízimos e ofertas. Eu preciso informar a você, meu irmão e minha irmã, que o dízimo ele é antes da lei. O dízimo ele vem antes mesmo de Moisés. Ah, pastor, eu não sabia disso. Ô pastor, o senhor está doido? Onde o senhor achou isso na Bíblia, pastor, que os dízimos vêm antes da lei? Onde o senhor achou, pastor, que os dízimos foi dado anteriormente? Em Gênesis capítulo 14, verso 20, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 14, verso 20, você vai ver aí um homem dando dízimo, antes mesmo da lei de Moisés, antes mesmo do ordenamento da lei, e de uma forma que é a forma que eu mais me agrado, e que eu entendo será mais correta, que é de uma forma voluntária, com coração alegre. Diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aqui é antes da lei, de forma voluntária, de bom grado, de bom coração. Abraão, ele dá o dízimo. Aliás, eu quero ler todo o verso, toda essa perícope aqui do versos 18 ao 24, olha só. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe o pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra,
E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dai-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol, Mane, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. O que é meu é meu, o que é do rei é do rei, o que é de Deus é de Deus. Lá no Novo Testamento a gente vai ver o que? Dai a César o que é de César. Então, meus queridos, em primeiro lugar, aqueles que se recusam a ser dizimista pelo fato de o dízimo ser apenas da lei, estão completamente equivocados. O dízimo é um princípio espiritual presente entre o povo de Deus desde os tempos mais remotos, e nós acabamos de verificar com Abraão. Jacó, lá em Gênesis capítulo 28, verso 22, ele prometeu pagar o dízimo ao Senhor muito antes da lei ser instituída. Então o dízimo não é algo exclusivo da lei, mas é algo que antecede a lei e que está no nosso meio desde então. Pastor, mas eu ainda não estou convicto. No direito nós estudamos que algo que é uma prática comum, que se torna cultural, que é cultural, uma prática comum na sociedade, aquilo se torna lei, muitas vezes nem estando sancionado, muito mesmo não estando nas escritas da lei. A prática ela já ocorria no meio do povo de Deus, com Abraão, com Jacó, e chega Moisés, e aí o segundo ponto nosso, ele sanciona algo que já era comum, algo que já era prática no meio do povo de Deus. Ele, em Levíticos 27, 32, ali vem a ordem para o povo dizimar. Levítico capítulo 27, verso 22 diz: se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança 27 verso 32, no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Levíticos 27, 32. Eu estava lendo o verso 22. Aqui o que acontece é algo que já era uma prática se torna uma lei, é sancionado, se torna algo oficial do povo de Deus. Em João, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 3, verso 4. 1 João capítulo 3, verso 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se nós não entregarmos o dízimo, nós estamos o quê? Segundo este texto, transgredindo a lei. Transgredir a lei é pecado. E aí muitos vão dizer que o seguinte: mas pastor, se temos que observar o dízimo, a lei do dízimo, nós temos que observar também o sábado. Então nós precisamos guardar o sábado. Nós precisamos observar o sábado. E quem disse a você que nós não observamos? Nós somos observadores do sábado. Nós precisamos sempre voltar às origens bíblicas, ao significado de cada palavra. E sábado vem da palavra sabá, que significa descanso, um dia dedicado ao Senhor.
tinha um ano sabático. Até hoje nós temos a prática no meio pastoral: não, este ano eu não vou pastorear, vai ser o meu ano sabático, vai ser o meu ano de descanso. Então nós não podemos, meus irmãos, confundir as coisas. Nós não temos que tomar cuidado para não nos enveredar por distorções bíblicas, por heresias. Da mesma forma que aqueles que exploram a fé cristã, que pegam os textos bíblicos para arrancar dinheiro do povo, para consumir com a lã da ovelha do Senhor, para comer a carne, quebrar os ossos, nós precisamos, meus irmãos, tomar cuidado para não negligenciarmos algo que é bíblico, algo que é mandamento. Em terceiro lugar, a prática do dízimo também, ela está presente, meus irmãos, em toda a Bíblia. A fidelidade na mordomia dos bens, a entrega fiel dos dízimos e das ofertas, é um ensino claro em toda a Escritura. Nós vemos, meus irmãos, a prática do dízimo nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nas epístolas, nos evangelhos. Nós vemos essa prática em toda a Bíblia, mas é uma prática que, principalmente para nós que nascemos num país capitalista, é algo que nós temos muita dificuldade em fazer. Pastor, cita aí alguns textos. Leia lá Neemias capítulo 13, versos 11 e 12. Leia lá Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Malaquias, nós acabamos de ler Malaquias 3, versos 8 ao 10. Em Mateus capítulo 23, verso 23, nós vamos ver o Senhor Jesus falando aos escribas e aos fariseus, falando para eles o seguinte: olha, vocês têm dado os dízimos de tudo, vocês têm dado o dízimo, que eu vou até ler aqui, ó. Olha só o que o Senhor diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O Senhor Jesus aqui, Ele não está falando que não precisa dar o dízimo. Ele fala: ó, você tem que dar o dízimo sim, meu querido irmão, mas exerça a justiça, a misericórdia e a fé. Por que a gente tem tanta facilidade em observar que temos que ser justos, que temos que ser misericordiosos, que temos que amar as pessoas, que temos que amar a Deus sobre todas as coisas, mas temos dificuldade em aceitar o ensino do dízimo e da oferta? Nós precisamos abrir os nossos olhos e os nossos corações para essa área da nossa vida também ser transformada, ser modificada. Mas não por força de lei. Nós já aprendemos que não é por causa da lei, porque essa prática antecede a lei. E aí alguns vão falar: mas pastor, ele está falando para os escribas e para os fariseus e chamando eles de hipócritas, mas toda a Escritura, ela é útil para o meu ensino, ela é o meu guia. E tudo que o Senhor falou para todos os povos, Ele falou para nós, para o seu povo. Nós somos povo de Deus, nós somos raça, nós somos um povo escolhido, raça eleita. Nós não podemos, meus queridos, deixar de observar a prática do dízimo, porque Malaquias, ele pega pesado com o povo de Deus. Ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta retórica, né, que a resposta deveria ser um não, tem que ser um não. Ele fala assim: roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus, Anã? Não, essa é uma pergunta retórica. Mas aí ele vem: todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e as ofertas. E aí tem pessoas que falam assim: mas pastor, o dízimo é algo voluntário, é algo que vem do coração, é eu que tenho que propor. Não, você está falando da oferta, meu irmão. Mas pastor, quem que determinou que o dízimo é 10%?
Quem estipulou isso? Eu vou até abrir agora aqui no Google. Eu vou pesquisar agora para te dar uma fonte, para não ficar só em minhas palavras, porque você pode falar assim: não, pastor Samuel, você está falando porque o senhor é pastor, porque o senhor tem feito isso. Estou abrindo aqui no Google agora, site www.dicio.com.br, dicionário. Dízimo, substantivo masculino, a 10ª parte de algo. 10º. Não é o pastor que determinou, não é a igreja que determinou. É o significado da palavra, que tem a sua origem na palavra dizimare, ou do latim dízimos. A igreja não está inventando nada, a Bíblia não está inventando nada, nós estamos tão somente ensinando os irmãos. Aí o significado aqui no dicionário continua: contribuição dada pelos fiéis à igreja, que geralmente corresponde à 10ª parte de seus rendimentos. Antigo imposto que pago pelos fiéis à igreja correspondia a 10ª parte da colheita, renda, salário. E aí outros que são contra os dízimos falam assim: pastor, mas naquela época o dízimo era da colheita, era das sacas colhidas, dos grãos, era do vinho, era do gado. Sim, porque naquela época você trocava bens, mercadorias. Hoje você faz o quê? Com o que você troca seus bens e suas mercadorias? É com seu salário. Você não vai lá trabalhar o dia inteiro na prefeitura, na Alto Alegre, na empresa que você trabalha, e chegar no final do mês, seu patrão vai chegar e falar assim: olha, eu vou te pagar aqui um saco de arroz, um saco de feijão, vou te dar aqui um traseiro de um gado, vou te dar aqui. Não é assim que você recebe? Se fosse assim que você recebe, se é assim que você recebe, meu irmão, faça isso. Pastor, olha, eu plantei lá e colhi 100 sacos de feijão. 10 sacos é o seu dízimo. Você pode trazer os 10 sacos de feijão aqui para o templo, para a casa do tesouro. A diaconia vai amar, vai te agradecer, vai ficar muito grato. Por quê? Porque a diaconia da nossa igreja atende as pessoas pobres, necessitadas, as viúvas, os órfãos, qualquer um que necessita. Graças a Deus, essa igreja é uma igreja que observa as escrituras e é uma igreja diaconal. E se você quiser trazer em bens, não vai ser mal aproveitado. Com certeza a obra do Senhor vai ser abençoada, vidas serão abençoadas. Meus queridos, nós precisamos olhar para as escrituras. Nós precisamos observar ela como um todo. Nós precisamos ler o texto, o contexto, o que a Bíblia como um todo fala sobre determinado tema. E nós não podemos deixar de contribuir, porque é com os dízimos e com as ofertas que os irmãos, que a igreja do Senhor, ela é mantida. É com os dízimos e com as ofertas que nós socorremos as pessoas. É com os dízimos e com as ofertas que nós sustentamos os obreiros do Senhor. Nós precisamos, meus queridos, entender de uma vez por todas que quem distorce a Bíblia está criando uma heresia. E muitos usam o seguinte argumento: para quem é dizimista, muitas pessoas chegam e falam assim: você já vai dar dinheiro para o pastor? Você vai enriquecer o pastor? E de fato tem muitos pastores que estão se enriquecendo mesmo, porque não estão cumprindo
o mandamento do Senhor, porque não estão observando os mandamentos do Senhor. É diferente sustentar o pastor e o pastor se enriquecer com o dinheiro das ofertas e dos dízimos. Eu não concordo, e a nossa igreja não concorda, enquanto tem membros da igreja passando fome, passando de necessidade, pastores estarem andando de jatinhos, de helicópteros, de limousines e assim por diante. Não, nós não concordamos com isso, esse não é o objetivo meu. Esse que vos fala, nem casa própria tem. Eu pago aluguel. O meu carro é um carro ano 2006, não é um carro zero do ano. E a maioria dos pastores vivem dessa forma. Muitos nem carro têm. Nem carro tem. O meu primeiro carro como pastor eu ganhei. A igreja me deu. Eu não tinha, eu fazia trabalho a pé. Lá em Jacuí, está lá, pode procurar. A família está congregando lá até hoje, graças a Deus, a irmã Juliana, a sua mãe. Eu fui visitá-las, eu andei 7 quilômetros a pé, debaixo de chuva. Cheguei na casa delas com o sapato dessa grossura de barro, porque no meio do caminho começou a chover. Se a gente observar a vida dos discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos, se a gente observar a vida do próprio Jesus, muitos não tinham onde reclinar a cabeça. O próprio Jesus diz: eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. E alguns vão falar: então pastor, o senhor tem que ser pobre, o senhor tem que viver de favores. Outra incompreensão: nós não precisamos fazer voto de pobreza, afinal ser rico não é pecado. Ter dinheiro não é pecado, pelo contrário, são bênçãos de Deus para a sua vida. Agora se torna pecado quando o dinheiro se torna um Deus na sua vida, quando se torna mamon. Quando o dinheiro deixa de servir a você, deixa de servir a obra de Deus, e você passa a servir o dinheiro, aí sim está errado. E aí aqueles que pregam que quanto mais você dar, mais você vai ser abençoado, que faz barganha com Deus. Olha, você dá R$900 e você vai receber 100 vezes mais, e aí a pessoa vai lá dar R$900 só para receber 100 vezes mais. Você não vai receber. Deus não é Deus de barganha. Deus, Ele se alegra com aquele que dá com alegria. Ele abençoa aquele que dá com alegria, para ver a obra de Deus crescer, e não para o seu crescimento pessoal. E é bem verdade que quando você entender isso, meu irmão, minha irmã, você começar a entregar de forma voluntária, de gratidão, com alegria a Deus, é inegável, você vai ser abençoado sim. Mas porque você está abençoando e que está querendo ver a obra de Deus crescer, e não querendo favores de Deus, porque você já reconhece que você é abençoado por Deus. Meu querido irmão e minha querida irmã, e para você que acha que pastor não deve receber salário, que o sacerdote não deve receber o salário, a sua congro, o pastor ou o padre, o sacerdote cristão, o reverendo, o bispo, seja lá o nome que der na sua igreja, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, versos 11 em diante. Nós vamos ler dos versos 11 ao 14. 1 Coríntios 9, verso 11 em diante, diz assim: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos esse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. É uma ordem do Senhor. Paulo, ele abriu mão desse direito, mas isso não quer dizer que todos os pastores têm que abrir mão. Hoje nós temos pastores, igrejas que os pastores trabalham na sua rotina diária,
e servem ao Senhor de forma voluntária, e esse é o meu desejo um dia. Eu poder estar aqui ensinando os irmãos, ministrando aos irmãos, sem depender da côngrua pastoral. Ora, Deus que me dê essa condição. Porque há um outro erro dentro da igreja, da parte daqueles que são dizimistas, que muitas pessoas dizimam e ofertam. A igreja presbiteriana, as igrejas reformadas, de uma forma geral, sustentam os seus pastores. A igreja que define quanto o seu pastor vai ganhar, não é o pastor que determina. Mas alguns membros e alguns irmãos, algumas igrejas pensam assim: nós pagamos o salário do pastor, nós pagamos o pastor e o pastor é o nosso funcionário. Eu pago você. Muitos pastores já ouviram isso, eu já ouvi isso. Eu pago o seu salário, nós pagamos o seu salário, pastor. Eu tenho que te informar, meu irmão, minha irmã, que você está errado. Não é você que paga o meu salário, não é você que paga a minha côngrua, não é a igreja presbiteriana que me sustenta, é o próprio Senhor. Porque no começo da palavra nós aprendemos o quê? Que tudo é do Senhor, nós somos apenas mordomos. A igreja, ela apenas administra, ela faz a mordomia daquilo que é de Deus, através da mesa diretiva, do conselho, através da vida da tesoureira. Então não fui eu, não fomos nós, né, Alessio, que compramos a mesa de som, não. Nós apenas administramos aquilo que é do Senhor e direcionamos para uma mesa de som que nós precisávamos para oferecer o culto de melhor qualidade para Deus. Tudo é para Deus. Então não se engane, pastor não é teu empregado, pastor é teu líder espiritual. Pastor, Apocalipse vai chamar ele de o anjo da igreja. E nós precisamos honrar os nossos pastores, e eu falo isso porque eu tenho quem me pastoreie, eu tenho pastores sobre a minha vida. Eu presto conta a alguém, sempre prestei conta a alguém, como membro, depois como seminarista, como missionário, e agora como pastor. Eu tenho pastores sobre a minha vida, eu tenho uma comissão executiva do presbitério, que são os meus pastores, a quem eu devo respeito, honra. São os meus líderes espirituais. Então, meu irmão, minha irmã, tudo que tem aqui não é nosso, não foi o seu dinheiro, é o dinheiro do Senhor. É Ele quem sustenta essa obra, através dos dízimos que você entrega aqui, daquilo que o próprio Deus te deu. E esse texto deixa bem claro. Outros participantes antes de dizer sobre vós. Vamos dar alguns exemplos? Você vai lá e paga o seu IPTU, você paga o seu IPVA, você paga o ICMS de cada produto que você compra, você paga o IPI em cada produto industrializado, você paga imposto sobre tudo. E os impostos sustenta quem? Sustenta os nossos governantes, os nossos deputados, os nossos senadores, o presidente da república, o prefeito, o governador, os vereadores. É nós que sustentamos esse povo todo. Para quê? Para que eles nos governem, para que eles trabalhem em favor do povo. Parte dos impostos são revertidos para o bem comum de toda a sociedade. É feito asfaltos, feito sinalizações, hospitais, os médicos são pagos com os impostos. Nós pagamos, é parte da nossa contribuição. Mas o pastor e a igreja não, esses não pode. Não pode. É mandamento bíblico, meu irmão, eu li aqui para você. Nós precisamos honrar os nossos líderes, vai estar escrito lá em Hebreus isso. Por quê? Porque nós cuidamos de vocês, meus irmãos, e cada líder da igreja cuida de vocês com a maneira certa, consciente de que nós vamos ter que prestar contas a Deus. Eu sou o responsável pela sua vida espiritual, meu irmão e minha irmã, e eu vou ter que comparecer diante de Deus e dar conta da vida do Fabrício, vou ter que dar conta da vida do Júnior, vou ter que dar conta da vida do Alan, da Manu, do Alessio, do Paulo, da Rafaela, da Giovana, da Paola. Vou ter que dar conta de cada uma da vida de vocês, meus irmãos. E honrar os guias espirituais
é diferente de colocá-los em um pedestal como muitos fazem. Não é isso. A Bíblia não está mandando vocês adorar a gente. Os pastores não são para serem adorados, serem venerados. Os pastores é para serem honrados e com direito ao seu sustento. Vou ler de novo, 1 Coríntios 9:13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Sim, o dízimo é para socorrer os órfãos, as viúvas, os necessitados. E sim, também é para o sustento dos pastores, dos sacerdotes, dos pregadores, dos missionários. E quando você fala, pastor, mas não é melhor eu mesmo administrar o dízimo? Eu separo lá os 10%, o senhor, já entendi, né? O senhor mostrou no dicionário o significado da palavra. Então eu vou pegar lá os 10%, e as pessoas que eu ver que estão passando necessidade, eu vou lá e ajudo a pessoa. Está tudo certo? Não está? Não está certo não, meu querido. Verso 10 de Malaquias 3 diz: trazei todos os dízimos para onde? Para a casa do tesouro, para a casa do Senhor. Se a gente pegar a lei, eu não quero me ater à lei. A lei vai falar que era entregue a oferta, e da oferta parte era queimada e parte era do sacerdote. Vai virar uma bagunça se você começar a administrar seu dízimo e todo mundo começar a administrar seu dízimo. Qual o sustento que você vai dar para o seu pastor? Qual o valor que você vai dar para pagar a água, a luz, para fazer a manutenção do templo? O Alan, ele tira o dízimo dele e abençoa a vida do Alessio, que está precisando, está passando necessidade. Aí o Paulo sabe que o Alessio está passando necessidade, vai lá e ajuda o Alessio também. O Juninho sabe que o Alessio está passando dificuldade, ajuda. Aí todo mundo que fica sabendo que o Alessio está passando dificuldade, vai lá e dá o seu dízimo para o Alessio. Mas ninguém sabe que o Fabrício também está passando necessidade. Ao invés de falar para todo mundo, veio e falou para a diaconia da igreja. Aí o Alessio ele é abençoado com muito e o Fabrício fica sem nada. Lá em Atos, na igreja de Atos, foi designado um grupo de pessoas para o quê? Para cuidar das ofertas, do cuidado das viúvas e dos órfãos. E é dessa forma que nós precisamos viver e vivemos, e é dessa forma que a igreja do Senhor vive, que a IPI pratica. E meus queridos, nós precisamos observar, porque o texto diz que é roubo. Mas para aqueles que são fiéis ao Senhor, o Senhor iniciou o texto falando para as pessoas se tornar para Ele: tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. E Ele traz promessas, Ele permite-se ser provado. Geralmente é o Senhor que prova o homem, não é? É ou não é? Tem um hino que diz assim, né? Vou passando pela glória, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória, é do Lázaro esse? É do irmão Lázaro, que faleceu ontem, nessa madrugada, se não me falha a memória. Nós vamos estar orando pela família do Lázaro, para aqueles que estavam à sua volta. Mas neste texto, Deus inverte, Alan. Ele fala: olha, fazei prova de mim. E aí, meus queridos, verso 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus está prometendo bênçãos incontáveis aqui. É Ele quem está prometendo, não sou eu, não é a igreja. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vigem no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Se você for fiel ao Senhor, com gratidão, se você der por fidelidade, por gratidão, com amor, com alegria, como diz lá em Coríntios,
O Senhor, Ele vai continuar te abençoando. O seu trabalho será frutífero. É isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando que Deus vai te dar uma Ferrari, que Deus vai te dar um apartamento em Copacabana, que Deus vai te dar um apartamento no centro de Curitiba. Não. Deus não está falando que vai te dar apartamentos na Gleba Palhano, aqui em Londrina. Não é isso. Mas Deus está falando que aquilo que você fizer será produtivo, será frutífero. Que o seu trabalho não será em vão, meu querido irmão. E se toda a igreja compreender a bênção que é ser dizimista e ofertante, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Eu tenho procurado, meus irmãos, ser o mais bíblico possível. Eu não estou aqui distorcendo a palavra de Deus como muitos fazem. Tem pessoas que pegam o texto lá de Abraão e Isaac, quando Abraão vai oferecer o seu filho Isaac. E Deus, Ele faz o quê? Ele provê um animal, certo? Tem pastores que pegam esse texto e aplicam de uma forma assim que eu não consigo. Eu me esforcei para entender o pastor, mas não consegui. Eles falam que ali Isaac está representando tudo o que você tem, e que você tem que pegar o seu carro, a sua casa, os seus bens e entregar tudo para a igreja, e que Deus vai te dar muito mais. Isso é heresia pura, meu irmão. Ali Deus está falando de fé. Falando de fé, de sacrifício. Não está relacionado aos dízimos e às ofertas esse texto, não. Mas os textos que foram citados aqui, todos falam diretamente de dízimos e ofertas. E quando nós entramos na graça, que aí muitos vão falar assim: não, mas a lei foi abolida, a lei. Jesus falou: eu não vim abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Ele cumpriu. Mas se nós estamos na graça, na lei é muito fácil ser obediente. Por exemplo, saiu um decreto agora que se nós não estivermos de máscara no local público, nós seremos multados em quanto aqui no município? 200 e poucos reais aqui no município. Tem lugares que é mais alto. Então os irmãos, quando reabrir o templo, meu querido irmão, precisamos estar todos de máscara, porque você vai ser autuado, e a igreja também. Então por conta disso eu vou pedir para a diaconia, quando eu retornar os cultos, ficar alguém lá na porta. Se está sem máscara, infelizmente, meu irmão, a gente vai precisar pedir para você voltar para casa. Não venha sem máscara para o culto mais não, não venha sem máscara para o templo não. Mas aí é lei. Agora sabe o que é mais legal? Quando as pessoas aprendem a fazer as coisas de forma voluntária, consciente, por gratidão. Se nós formos no Japão, nós vamos ver vários japoneses de máscara muito antes da pandemia. Por quê? Porque eles têm essa consciência de que a máscara evita ele transmitir o vírus que está nele para outras pessoas. Geralmente quem está de máscara lá é quem está doente, que eles já sabem: não, eu preciso usar a máscara para não contaminar o próximo, outra pessoa. E muitos usam para não ser contaminados também. Os dízimos têm ali o percentual, tem o significado. Agora a oferta, a Bíblia diz que você contribui conforme você propôs no teu coração, não por necessidade, não com dor. Ai, não vou. Não. Algo com alegria. E a oferta, ela precisa ser algo de bom grado. Tem pessoas que vão ofertar e pegam. Olha como o pastor é rico. O pastor tem aqui R$97 na carteira. Aí a pessoa fica procurando a menor nota. Aí vai lá e deposita.
Com todo respeito, meu irmão e minha irmã, Deus não quer esmola. Ele que te deu esses R$2. Se é de coração esses R$2, se é tudo que você pode contribuir, Deus vai receber com muita alegria, com muita satisfação. E ninguém precisa saber quanto que você contribuiu. Mas se eu tenho R$2 aqui e tenho R$50, eu estou sabendo que tem pessoas na igreja, pessoas da comunidade, irmãos da fé passando dificuldade, e eu falo, não, eu vou dar R$2 para ajudar os irmãos que estão em dificuldade, para a diaconia trabalhar, e vou pegar esses R$50 e vou na Bela Chicken comer uma pizza. Eu já não sei como que está realmente o teu coração. Eu não fico olhando quem dá e quanto dá, não fico. Mas dê aquilo que você sentiu no seu coração, um propósito, com alegria. A passagem da viúva, ela foi a que menos deu. Deus, ele não está se importando realmente com o valor, não é isso, mas é conforme você se dispõe a entregar ao Senhor. Se é de coração, se é com alegria, pode ser 10 centavos, 5 centavos. Você vai ser abençoado por Deus. Se é de coração, também pode ser R$100, 200, 1 milhão, 10 milhões, o que você puder contribuir. Mas eu preciso dar um alerta a você, meu irmão e minha irmã. Deus, ele não quer que você faça sacrifício de tolo. E nem a igreja. Não adianta você entregar aqui R$1.000 de oferta e ficar devendo lá no mercado R$1.500. Não adianta você entregar aqui R$500 de oferta e ficar devendo para o seu irmão, para a sua irmã, ficar atrasando o seu aluguel. Honre com seus compromissos, porque em nossos atos e na nossa atitude é que nós glorificamos a Deus, é que nós honramos a Deus. Aprenda a administrar as suas finanças, para que você seja luz neste mundo. Eu estou devendo para o Alan R$1.000. Estou não, viu, Alan? Não estou fazendo confissão de dívida, não. E eu tenho R$1.500 na carteira. E eu vou lá, entrego 1.000 para a igreja e chego no Alan, Alan, não tenho todo o dinheiro. Eu tinha todo o dinheiro. Eu tinha que ter pago os R$1.000 para o Alan. E se eu quisesse entregar voluntariamente, com alegria, os R$500 à igreja, eu entregaria. Não adianta eu entregar aqui os R$1.000 na igreja, meu irmão, e deixar meus filhos passando fome. Não adianta. Eu preciso cuidar bem dos de casa. Ontem a Paola me mandou uns textos bíblicos, e um dos textos que ela me mandou foi esse, que nós precisamos cuidar bem dos de casa. Se a gente não sabe cuidar bem dos de casa, se a gente não trata bem, nós somos pior que os descrentes. E eu encerro essa ministração convidando a você a aprofundar mais o estudo sobre os dízimos e sobre as ofertas, para que você não seja enganado por falsos pastores, para que você não deixe de ser abençoado por Deus, mas também para que você não seja explorado por falsas igrejas e falsos pastores, falsos mestres. Olhando de Gênesis a Apocalipse, eu entendo que o dízimo e a oferta é algo que o autêntico cristão faz de maneira alegre, voluntária, consciente de que ele e tudo que ele tem é do Senhor, e que ele está participando, cumprindo o mandamento bíblico quando ele deposita o seu dízimo e a sua oferta, em amar o próximo. Porque quando ele deposita o seu dízimo e a sua oferta, ele está ajudando no sustento da casa do Senhor, no mantimento da casa do Senhor, e ele está ajudando no socorro ao próximo, em especial dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Está ajudando no sustento do seu pastor, que é bíblico. Isso. Amém, meus irmãos? Curve sua cabeça, feche seus olhos. O louvor já pode se posicionar.
nós estaremos orando pela sua vida. E você que é dizimista e ofertante, eu tenho certeza que você já está vivendo a experiência de ser abençoado por Deus. Você que não é dizimista e que não é ofertante, estude mais sobre o assunto. Peça para o Espírito Santo trabalhar o seu coração e a sua mente. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Pai querido, Pai amado, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor. Muito obrigado pelo teu ensino, ó Pai, pela tua correção em nossas vidas. E eu peço perdão ao Senhor, ó Pai querido, por todas as vezes em que nós não fomos fiéis, ó Pai, no tocante aos dízimos e às ofertas, em que nós não tivemos fé suficiente, ó Pai, para abençoar vidas, abençoar o próximo, ó Pai, em honrar, ó Pai, os nossos pastores, os nossos líderes espirituais, ó Pai, com o sustento, com as finanças, de uma forma que eles tenham uma vida tranquila, uma vida digna, ó Pai, e consigam sustentar a sua família. Pai querido, que nos perdoe pelos momentos, ó Pai, em que muitas pessoas em nossa própria igreja, os irmãos da fé, os comuns da fé, e pessoas que estão à nossa volta também, passaram fome, ó Pai, e que a diaconia teve que falar não, porque não tinha recurso financeiro, porque nós retemos os dízimos e as ofertas, ó Pai. Pai querido, trabalhe os nossos corações e as nossas mentes, ó Pai, para que possamos observar, ó Pai, a Tua palavra, não somente parte, mas na íntegra, toda a Tua palavra, ó Pai. Pai querido, que nós não tenhamos, ó Pai, o dízimos e a oferta, ó Pai, como obrigação, como lei sobre as nossas vidas, ó Pai, mas como gratidão ao Senhor, ó Pai. Que as nossas ofertas, ó Pai, sejam voluntárias, sejam feitas de forma alegre, ó Pai querido. Que o Senhor, ó Pai, coloque em nosso coração e em nossa mente o quanto nós devemos ofertar, ó Pai querido. Pai Santo, aqueles, ó Pai, que tentam, ó Pai, enganar, ó Pai, o Senhor, entregando apenas parte do seu dízimo, ou querendo administrar o próprio dízimo, ó Pai, a própria oferta. Pai querido, que o Senhor, com a sua infinita graça, alcance esses irmãos e essas irmãs, e que eles possam compreender a Tua palavra, ó Pai, e a necessidade de, em obediência ao Senhor e gratidão ao Senhor, trazer os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro, para a casa do Senhor, para que haja mantimento na Tua casa, ó Pai. Continue abençoando, ó Pai, cada irmão e cada irmã que são fiéis dizimistas, fiéis ofertantes, ó Pai. E que com esses recursos, ó Pai querido, que são administrados, ó Pai, pela mesa diretiva, pelo conselho da igreja, nós temos conseguido, ó Pai, manter este local de culto, ó Pai. Pastores têm sido sustentados, ó Pai querido, minha família tem tido sustento, ó Pai. Pai querido, muitas famílias em nossa igreja, em nossa cidade, têm tido sustento, ajuda, ó Pai, através dos dízimos, das ofertas, dos alimentos, ó Pai, que são trazidos aqui na igreja, ó Pai querido, pelos Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Que o Senhor continue prosperando, ó Pai, a Tua casa, o Teu povo, ó Pai. E que essa palavra, ó Pai, ache lugar em nossos corações, em nossa mente, e que transforme as nossas atitudes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor.
sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Que você tenha uma boa semana na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.